Essa reunião aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos iniciando aí. Vamos dar uma guardadinha de alguns segundinhos até a turma começar a entrar. Mas o objetivo aqui é ser rápido e rasteiro, né? E direto ao ponto para a gente poder trazer um conteúdo legal para vocês, né? Então sejam bem-vindos a mais uma Hora Técnica. Esse evento aí que a Dynamis, em parceria com a Solax, tem preparado recorrentemente, né? Para que a gente traga para o mercado soluções técnicas, né, que vocês possam utilizar no dia a dia, na hora de se destacar em relação ao mercado, oferecendo sempre inovação, né, sempre produtos com a característica técnica que a gente sempre evidencia muito aqui na Dynamis como um dos destaques, né. Então, o objetivo é realmente da hora técnica, pessoal, é criar um espaço técnico, né, acessível e direto. Então, quem já participou das outras horas técnicas sabe que a gente faz uma horinha aqui bem direcionada para que vocês absorvam o filé mignon do conteúdo, né? E o objetivo é que a gente não tenha palco, tá? Que não tenha nenhum palco aqui, que a gente faça uma apresentação sem barreiras. Então, se você tiver dúvidas no decorrer do treinamento, no decorrer da hora técnica, só comentar que a gente vai estar elucidando, tá? Então, o conteúdo prático para você, integrador, a gente discute normas, segurança, tecnologia, e também a gente quer ouvir dúvidas da ponta, né? Então, todas as dúvidas que você tiver aí no dia a dia, né? As dificuldades que você tem na aplicabilidade desse equipamento que a gente vai mostrar aqui, né? Ou dúvidas, inclusive, na hora de oferecer para o cliente. Então, tudo a gente vai tentar, né? Ao máximo sanar. E hoje o tema da nossa hora técnica é o dimensionamento de baterias da Solax, né? Então, o pessoal já está trabalhando com tecnologia de armazenamento, porém, muitas vezes é um desafio, né, na hora de montar o dimensionamento, de entender realmente todas as variáveis, né, e aí acaba que não entra de vez no mercado de armazenamento. Então, o objetivo é que a gente descomplique essa questão para você, para tirar o máximo de barreiras possíveis e você consiga entrar de vez aí, né, nesse mercado para poder oferecer para os clientes essa solução que é sensacional, tá? Inclusive, é uma tendência que se torna o futuro do nosso mercado, tá? Então, para você que vê se avizinhando, né? Como a gente, um mercado mais desafiador, é com esse tipo de conhecimento que a gente quebra esses desafios aí e cada vez mais se destaca em relação à competição, tá? Hoje, então, só esse ponto aqui, né? Que participem, pessoal, fiquem à vontade para contribuir no chat, a gente quer ouvir experiências, dúvidas, né? Que eu e o nosso convidado a gente vai tentar elucidar à medida que for possível, tá? E já vou introduzi-lo aqui para vocês. Quem está conosco aqui, mais uma vez, é o Marcelo da Solax, né? Ele que está sempre nos treinamentos aqui, figurinha carimbada já nos treinamentos da Dynamis, principalmente na área técnica, e que é esse cara com grande conhecimento nessa questão de armazenamento, e eu tenho certeza que mais uma vez ele vai nos abrilhantar com a sabedoria dele, né, Marcelo? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação aí em mais uma Hora Técnica. Eu que agradeço, Júlio. Obrigado pela oportunidade e por organizar esse tempo aí para gente. Show de bola. Então eu já vou parar minha apresentação aqui e já vou liberar para você tocar, Marcelo. Eu vou cuidando aqui o chat Tá. e à medida que a gente for encaixar uma dúvida aqui, eu vou te avisando, beleza? Fechou, combinado. Tá vendo Beleza, aí a então. tela? Tranquilo, Vendo bem? Me sim, ouvindo tudo bem? certinho. Tudo certinho? Então tá bom. Eu vi aqui que o pessoal que está participando já ficou com dúvida. Ah, como é que eu conecto bateria e, né? Assim, ó, quando a gente fala em dimensionar a bateria, principalmente a bateria da Solax, você não tem como dimensionar só a bateria. A bateria ela vai estar no meio de vamos dizer assim, de um ecossistema, bateria e inversores, né? Então a gente sempre precisa dimensionar os dois em conjunto. Tá? E para nossa hora técnica aqui, o que eu preparei? A parte mais difícil é a gente saber, muitas vezes, isso aqui, ó. Por exemplo, o que eu já deixei pronto aqui? Quais são modelos que tem em metro? Porque, assim, se você entrar no site da Solax, você vai ver que tem uma quantidade enorme de produtos, né? E vários produtos não são nem destinados ao mercado da Latin América, que a gente chama, né? Porque a rede aqui é tudo meio semelhante.
Então, muitos produtos são mais voltados para o mercado norte-americano, outros europeu, né? Ou Ásia, né? Então, o que acontece? Eu deixei aqui mastigado o que você vai ter disponível para trabalhar aqui, né? E o que eu quero dizer com disponível? São equipamentos que já tem toda a certificação pronta, né? Então, assim, basta você forçar no distribuidor, toda a parte de certificação já está pronta, está apto a ser instalado. Você já consegue, você não vai ficar travado por nenhuma questão burocrática, né? Então, aqui eu já deixei os modelos separados por família. Por quê? É muito importante fazer essa distinção aqui, tá? São basicamente 4 produtos que você vai usar, né? O X3 aqui, que é o trifásico, e o X1, que é mono, né? Então, rede trifásica 380 tem que usar esses modelos aqui, ó, 10 e 15, tá? Falando única e exclusivamente aqui, residência, tá certo? Agora eu tenho uma residência de alto padrão aí, por exemplo, o 380 aqui, ele vai ser mais comum, talvez em pequenos comércios, tá? O 220, ele é bastante comum em residências de alto padrão, né? E também comércios, né, de pequeno porte. Já os mono, eles são quase que exclusividade aí residencial, né? Nada impede de você colocar eventualmente aí em um comércio, né, ou por exemplo um pequeno comércio, alguma coisa assim, eu só quero fazer o backup, eventualmente, caixa, computadores, coisa pouca, né? Então nada impede que você utilize ele, dependendo, nada impede não, né? Se a rede não for compatível, isso impede, né? Então, aqui, qual que é a rede compatível com esse cara aqui? Monofásico 220, tá? E eu deixei aqui, claro, fase neutro, isso é bem importante na hora de a gente colocar o sistema. Então, essa família aqui, que são esses 2 modelos aqui, ó, aqui é a potência do equipamento, tá? Potência nominal dele, 7,5 e 5 kW. Aqui é a mesma coisa para os outros, tá? Sempre tem a potência dele no modelo, então fica fácil de identificar. Então, aqui, rede monofásica 220, sempre esse modelo aqui. Tá? Agora eu tenho aquela famosa bifásico ou fase dividida, né? Que são 3 fios. Então, fase neutra você pega 127 ou 110, e fase você tem o 220. Então, você utiliza esse cara aqui, que é a linha SPT. Tá? Hoje, a linha SPT, a gente tem os 2 modelos, o de 6 e o de 7,5 kW disponíveis. Tá bom? E aí, uma grande diferença na hora de aplicar esses caras aqui. Esse aqui, ó, modelos mono, eu só consigo trabalhar com ele até 2 em paralelo, tá? Então, aqui você já pode pegar, por exemplo, aqui, ó, o máximo que eu tenho aqui, 7,5, então eu conseguiria atender no máximo aí uma carga de 15 kW, usando, né, o inversor mono aqui. Aí fica uma dica, tá? Que a gente vai usar também na hora de fazer a simulação ali na nossa ferramenta de simulação. Se eu não consigo atender, por exemplo, com 2 mono aqui, eu não consigo atender, lá a rede é mono, por alguma coisa aconteceu de eu não atender, eu posso separar os circuitos com as cargas que são prioridade, né? Para a gente alimentar, no caso de uma falha da concessionária, separa eles e posso fazer mais conjuntos, tá? Daí você pode colocar mais de 2. Mas na prática, muito, muito, muito difícil, tá? Nesses 2 anos e meio trabalhando aqui, sempre com 2 em paralelo foi o suficiente para atender, tá? Já os trifásicos, eles têm uma característica diferente, que a gente consegue colocar até 10 em paralelo. Tá? Até 3 equipamentos, não necessariamente eu preciso de acessório. Tá? Então, até 3 equipamentos, por exemplo, preciso atender uma carga em 380 aí por 30 kW. Dá para mim colocar uns 3 em paralelo aqui, ó, ficar com 45 kW de potência em inversor, por exemplo. Tá? Sem nenhum acessório externo. A partir de 3, aí você precisa utilizar aqui, ó, tá? A X3 EPS Parallel Box. Deixei algumas observações importantes aqui, tá? Até 3 unidades sem o EPS, né? E 10 segundos, que seria essa aqui, ó, 10 e 20 segundos, 10 e 20 segundos, 10 segundos em paralelo é o SPT, tá? Um só ele faz em 20 milissegundos. Quando a gente coloca 2 X1 SPT aqui em paralelo, ele vai transferir em 10 segundos, tá? Mas são observações. Então, aqui, você já vai ter os dados mais importantes, que é qual rede que ele aceita, né? E quais as potências que você vai ter para trabalhar aqui, ó, dos inversores, tá? Sobre dimensionamentos, aqui também é o fotovoltaico é importante, porque aqui ele consegue, além de jogar para o CA, para a bateria simultaneamente, tá? Então, muda um pouquinho aí a situação. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que na linha comercial industrial, então a gente tem o Ultra de 30, que é o 380, e o 15 aqui, que é 220.
E aqui para o Aélio também, o Aélio ainda está em processo de certificação dele, o de 220, trifásico, vai ter 37,5. Já tem o Aélio de 60, tá? Então, basicamente, esses são os produtos que a gente tem hoje para trabalhar na linha residencial aqui e comercial industrial, quando a gente fala em inversores híbridos, tá? Então, aqui já tem um resumão de tudo que a gente tem pronto aqui para fornecer. Depois, em conjunto com os inversores, vem o que a gente precisa muito, que é a bateria, tá? Nessa apresentação também deixei esse vídeo, ele é bem bacana. Aqui, ó, você vem aqui na parte 4, ele tem como que eu instalo essas baterias, tá? Que bateria que é essa? Essa é a linha T58, hoje é a mais vendida, tá? É uma das melhores custo-benefício, eu acredito que a gente tem aqui hoje no mercado, disponível. E a gente tem as duas versões, que é a Master, que ela tem o BMS, que é que controla a bateria dentro dela, e depois a gente coloca as unidades de expansão, são as Slaves, né? Esse aqui é o modelo delas, tá? HV11550 e a Tebat HV 5.8. Aqui eu já deixei um resumo também das características mais importantes. Então, o que acontece? Aqui você vai ver na linha X1 híbrido G4, né, que é o monofásico lá 220, o mínimo e máximo de baterias que eu consigo colocar, tá? Então, aqui, ó, no mínimo uma e no máximo 3. Mesma coisa para o SPT aqui. E aí eu deixei aqui, ó, potência e energia já pronta para vocês calcularem, para ver o mínimo e o máximo que consegue colocar em cada família de inversores, tá? Então, aqui é o X3 híbrido e o X3 Ultra. O Ultra muda bastante porque ele tem duas portas para a bateria, o Ultra e o Aéreo. Então, dobra a quantidade, tá? Mas já está aqui Aqui, tudo. eu acho que só um ponto, Marcelo. Nesse último slide aqui, a gente já está respondendo a dúvida do Rafael Ferreira aqui, tá? Que ele perguntou: tenho dúvidas em relação à potência e autonomia, ok, mas a potência entregue pela bateria no datasheet fala em 0,5C. Isso. 0,5C é o máximo sempre. Mas está aqui. Eu acho que a dúvida dele é da potência instantânea, né? Que seria essa em 2,8 no caso ali. A gente está falando Exato. da T58. Então seria 2,8 kW, tá, Rafael? Perfeito, perfeito. E aqui, E ó, aí, esse pode outro falar. númerozinho, esse outro númerozinho que eu coloquei do lado é o quê, tá? A potência da bateria, ela depende muito, principalmente de dois fatores. O primeiro, temperatura das células e o estado de carga, tá? Esse aqui, o que eu deixei destacado, é o que a gente vai usar para calcular a potência que a bateria pode entregar em uma emergência. É o mínimo que ela vai entregar isso aqui, tá? Esse aqui é o máximo que ela pode entregar. Então, você sabe que vai estar entre isso aqui. Qual que eu vou considerar? Sempre o menor. Porque eu quero garantir que a bateria vai me atender mesmo na pior situação de estado de carga e temperatura, né? Então, por isso que eu deixei esses valores destacados, porém, as baterias trabalham nessa faixa aqui, ó, né? Na prática, o que eu percebo, a maior parte do tempo, as baterias trabalham em 3,4 kW, pelo menos na nossa região de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, observando várias baterias, operando durante vários dias, sabe, mais de curiosidade mesmo, eu percebo que elas trabalham a maior parte do tempo em 3,4, 3,5 kW, tá, de operação. Mas, para calcular, vamos usar sempre isso aqui, tá? Que é o indicado, beleza? E já deixei bonitinho aqui cada grupo de família, então eu deixei especificado, ó, começa sempre com a master, depois você pode adicionar quantas slaves, né? Começa sempre com uma master, ó, grande diferença mono para trifásico, aqui eu posso começar com uma bateria, tá? No trifásico eu começo com duas baterias. Já coloco uma master e uma slave, tá bom? Aqui eu fiz a mesma coisa para a HS36. A HS36 é um produto mais premium, né? Ela é um pouquinho mais cara, mas em locais onde você precisa de uma densidade de armazenamento maior, ela é mais interessante, né? Então, por exemplo, às vezes preciso colocar um local com pouco espaço, ela pode se tornar uma opção mais viável, tá bom? Nessa apresentação também eu deixei, eu acho que hoje não vai caber, mas tem as aplicações de comercial e industrial de grande porte, tá? Eu queria dar um destaque principal para esse cara aqui, que é o lançamento, que é a Nexo Zero, que permite que você faça a transferência sem interrupção, tá? Então, 0 milissegundos aí de transferência. Isso abre um leque grande aí de aplicações, e aplicações um pouco mais críticas, né? Por exemplo, talvez um servidor, talvez uma indústria onde tem muito CLP, muito controle. Então, qualquer oscilação pode resetar sistema. O Nexus agora pode ser uma opção bem viável, tá? Hoje ele trabalha em conjunto com o Aélio em inversor híbrido. Em caso de BESS, aí ele trabalha com o Trini também, tá?
Ok, então assim, depois a gente vai compartilhar com vocês essa apresentação. Eu deixei vídeos aqui também de apresentação do produto, né? Um vídeo às vezes fala bem mais do que 1.500 slides, né? Bacana. Inclusive, no primeiro vídeo que aparece, né, Marcelo, o Matheus Martins, ele tinha feito uma pergunta que ele falou: Olá, a principal dúvida sobre o dimensionamento é o método de conexão das baterias. Nesse primeiro vídeo que você compartilhou, tem bem certinho, tá, Matheus? Inclusive, Exato. esse método, ele é muito elogiado, porque é muito simples o que a Solax fez aqui, tá? Então, Sim. todos os cabos são sinalizados onde que é a conexão, é bem simples. É a prova de erro praticamente, tá? Então, dá uma olhadinha ali, Sim. você vai concordar comigo posteriormente aí em relação à conectividade delas, As tá? baterias, emendando aí no Júlio, no que o Júlio falou, as baterias são de alta tensão, então elas sempre são conectadas em série e a corrente fica muito baixa, por isso você pode usar um cabinho, como está aqui no exemplo, de 6 milímetros, né? Tudo já acompanha as baterias, toda a parte de conexão, de comunicação, então o principal cuidado que você vai ter é não colocar as baterias dispostas de uma forma com que os cabos originais não sejam suficientes, muito longe, na posição incorreta, então o cabo não alcança. O que eu percebi? A maior parte dos nossos problemas acontecem quando você precisa fazer alguma coisa num cabo. Vou crimpar um cabo de comunicação novo, não sei o quê. E normalmente é onde acontecem os problemas, tá? Então, a principal atenção é olhar no guia ou no manual, ou no manual do usuário, ou no guia, ou em ambos, né? O guia de instalação é mais enxuto. Dimensionamento, né? Quais são as distâncias que você pode manter? Isso é o mais importante, tá? E aqui nesse vídeo tem toda a parte de instalação dela. Bacana. Então, agora que a gente já viu aqui as opções e um resumo, para a gente não precisar toda vez ficar vindo aqui, né? Na verdade, o ideal vai ser, depois que a gente fizer esse procedimento aqui na calculadora, vocês podem pesquisar ali calculadora Solax, tá? No Google que vai aparecer, ou calculadorasolax.com.br. Vou até digitar aqui. Por quê? A calculadora, ela é legal. Quem não tiver a conta pode criar aqui, eu já tenho a minha aqui. Deixa eu fazer. Isso vai. É legal que ela tem já um fluxo pré-definido. Então, a gente segue vamos dizer assim, uma ordem lógica das coisas, né? Para a gente ir filtrando. Por exemplo, aqui, a gente ainda não tem o comercial industrial. Se você clicar aqui, você vai ver que em breve a gente vai adicionar ele. Mas eu seleciono sistema residencial, né? Baterias, alta tensão. Aí aqui é importantíssimo. Lembra que eu falei que cada família você vai aplicar um inversor específico, né? Então agora eu seleciono como que é a minha conexão com a concessionária. Tá? Aí vamos lá. Não, a minha conexão com a concessionária é 380 volts. Porém, eu só vou usar a carga monofásica 220. Eu só preciso fazer, por exemplo, backup de uma única fase. Então, o que você vai poder selecionar? Monofásico 220, que é o híbrido que você quer, tá? Mas você só vai fazer isso quando você souber muito bem o que você está fazendo. Se não, você vai pegar isso aqui. O normal é isso. Minha rede é monofásica, eu vou selecionar aqui o monofásico 220. Eu tenho uma rede split phase, né? Fase dividida ou bifásica, tanto faz. Eu seleciono esse. E assim por diante. Então, vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Então, vou dizer que a minha rede lá, minhas cargas, tudo monofásica 220. A maioria aqui, tem bastante gente, deve ter gente do Brasil todo, mas para o nosso caso aqui, Santa Catarina, ou ele é mono 220 ou é trifásico 380, né, Júlio? Exatamente. É por Aqui aí, é né? padronizado Então, mesmo. tá? Então vamos puxar a brasa para o nosso assado aqui. Vamos fazer uma simulação do mono 220. Mas vocês façam simulação, tá? Aí, por exemplo, eu quero ver qual que é a menor potência que eu posso instalar num trifásico 380. Cara, vem aqui, ó, seleciona o 380, coloca uma carguinha mínima aqui, ó. Coloca só uma geladeira, por exemplo, uma geladeira comum, e vai simular. Ele vai te dar o mínimo que você consegue, que é o X3 de 15. Na verdade, o de 10 eu ainda não cadastrei. Preciso cadastrar. Seria o X3 de 10 aqui, tá? Com duas baterias. Isso que é importante, ó. A gente teve muitos casos disso aqui, ó. Galera colocando uma bateria para o trifásico, tá? Voltando aqui, então. Vamos selecionar aqui. Monofásico 220. Vou fazer uma simulação aqui. Qual que é o próximo passo? Então, eu vou pegar aqui normalmente sem carga. Eu preciso adicionar as cargas, né? Por quê? A gente vai simular agora essa operação aqui, ó, que é o modo, vamos ver se eu acho o modo EPS aqui, ó, né?
Esse modo aqui. Então, a gente precisa saber aqui algumas coisas importantes. Uma delas é, tá vendo que eu tenho uma curva de carga aqui, ó, que é essa tracejada? Qual que é esse pico aqui? Ou seja, quando eu tiver todas as minhas cargas ligadas, qual que vai ser esse valor? Por quê? Tá? O inversor precisa suportar isso aqui, inversor e bateria, né? Aqui é um exemplo. Eu estou tendo um pico de carga aqui quando eu tenho o fotovoltaico disponível. Mas e se não tiver? Essa energia, essa potência, precisa vir do inversor, consequentemente da bateria, né? 100% da bateria se eu não tiver fotovoltaico. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente precisa saber é isso aqui, ó. Tá vendo? Durante a noite, né, a bateria precisa segurar tudo isso aqui, ó. Então, acabou meu fotovoltaico aqui, né? Acabou a alegria, então agora eu vou começar a descarregar só da bateria. Isso se for uma emergência, tá bom? E voltar aqui, né? Normalmente, o que você vai fazer? Isso aqui seria um cenário 100% off-grid, tá? 99% das nossas aplicações não são assim. A gente calcula dessa forma para segurar no momento de uma emergência. Então, ao invés de a gente calcular a energia toda aqui durante 10 horas, por exemplo, eu calculo durante 3, 4, 5. Depende. Depende do quê? Depende do meu cliente. Qual que é a frequência com que falha? Quando falha, quanto tempo dura em média? Qual é a criticidade da perda que ele tem, por exemplo, durante essas falhas? Ah, meu comércio para, minha empresa tem que parar, seja 1 hora, seja 2 horas, quanto que eu perco com isso? O que eu precisaria manter operando para não perder tudo isso, por exemplo? Né? Aqui a gente é um estado, o sul aqui, né? A gente é um estado muito agrícola, né? Eu gosto de dar um exemplo do meu sogro, por exemplo, que ele é produtor de leite. Então, assim, pô, e lá, querendo ou não, como é uma região mais afastada, falha muito. Hoje ele tem grupo gerador, hoje não, já faz anos. A biogás, né, para segurar ele ajuda muito. Porém, a questão é essa: quanto que ele perde se ficar, tipo, 3 horas sem funcionar? Cara, e assim, o sistema de ordenha que é todo automatizado, não, ele não é manual, ele é com teteira, então ele tem uma série de bombas e coisa. E se para isso, cara, no momento de você fazer uma ordenha. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando, o quanto que o cliente precisa disso, né? Por quê? Se eu quiser colocar que o meu cliente vai ficar 3 dias com bateria, não vou vender nenhum sistema, cara. Não vai fechar nenhum sistema, né? Então, esse é o ponto fundamental, ver o que realmente faz sentido para mim fazer esse cálculo aqui, ó. Quanto de energia que eu preciso, né? Porque nós temos duas coisas que a gente precisa calcular aqui. Primeiro é esse pico, como eu falei, né? E depois é quanto de energia. Então, são duas contas que a gente vai precisar fazer, né? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? Adicionar as cargas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a gente já tem vou colocar lâmpada. Não sei, não, LED, fica mais fácil. Eu tenho que escrever certinho aqui, tá? A gente já tem uma série de cargas pré-cadastradas. Lâmpada de LED, vamos supor que eu tenho 10 lâmpadas de LEDs e eu vou querer. Lâmpada, como é pouquinho, eu quero umas 8 horinhas de autonomia, né? Entendeu? Meu cliente precisa. Ah, vamos dizer aqui agora também, ele quer um portão eletrônico, né? Aí vamos ver aqui, 0,1 hora, né? 10 minutos de portão eletrônico é bastante coisa, né? Poderia até colocar menos, mas deixa 0,1. Como você vê aqui. E aí, o que você vai fazendo? Quando a gente está colocando... Por que a gente está colocando essas cargas? Né? E que valores que estão aparecendo aqui? Vamos lá. Primeiro, aqui é simplesmente uma descrição. Eu tenho a potência, observem que é em volt ampere. A gente precisa saber principalmente qual que é a corrente que ela vai consumir, tá? Aqui eu tenho quantas horas que ela vai operar, quantas eu tenho, e aqui o fator de partida. Por que o fator de partida é importante? Aqui nos nossos, olha só, por exemplo, o motor de portão. Como ele é um motor de indução, ele tem um aproximado, tá? Aproximado de 5. Por exemplo, se eu colocar aqui uma bomba, vamos colocar uma bomba de 1 CV, ó, ela tem um fator de partida de 7. Ou seja, a potência dela é isso aqui, mas durante a partida, o inversor e a bateria precisam aguentar 800 vezes isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui embaixo a gente tem um resumão. Isso aqui que é o que realmente importa para a gente nesse momento. Primeiro, qual que é a potência nominal dessas cargas que eu listei aqui? Então, vamos lá. Eu estou com essas cargas aqui, né? Lâmpadas, o motor do portão é a minha bomba. Então, eu tenho aqui, qual que é a potência dela? Potência pico delas, olha só. Olha a diferença. 1.200 para 7.400, né? Então, ele precisa aguentar isso aqui numa falha noturna, por exemplo. E aí, a energia que eu vou precisar para operar durante esse tempo aqui. Eu coloquei a bomba só 1 hora, tá? E aí, você vai fazendo isso. Vai adicionando as cargas que você precisa aqui. Terminou? Vem próximo aqui. O sistema vai automaticamente buscar para a gente fazer
buscar nessas tabelinhas aqui, ó, de compatibilidade entre inversor, bateria, já considerando a concessionária, né, se é monofásica, trifásica, o que seja, e a quantidade, já considerando a quantidade. Nesse nosso cenário aqui, olha só o que a gente precisaria aqui. Um monofásico de 5 seria suficiente e 3 baterias T58, né? Deixa eu voltar aqui. É isso, é. Olha só. Percebam o seguinte. Por que deu 3 baterias T58? Olha só quão pouco energia a gente vai precisar. Mas olha quanto de potência que a gente precisa para partir esse sistema. Entende? Se eu colocar aqui, ó, isso aqui, vamos tentar deletar essa bomba aqui, ó. Agora sim, ó, 450 com motor, lâmpada, dá até para a gente colocar mais, por exemplo, um computador aqui, um computador desktop, vamos dizer 8 horas aqui funcionando. Olha só, agora como a minha potência está baixa, como a energia, vamos ver como é que ele mudou. Ó, uma bateria já me atende. Perceberam como a gente foi para uma única bomba, foi de uma bateria para 3? De uma bateria para 3, e não foi questão de energia, porque eu deixei 1 hora só de operação da bomba. Foi para quê? Foi para segurar o pico de partida da bomba. Aí entra um ponto muito importante que é, vocês já perceberam que não vai bastar você pedir a conta de energia do cliente, tá? A conta de energia do cliente você pode pedir para estimar, por exemplo, se for isso aqui, né? Por exemplo, um self-use. Para ver essa curva de carga dele, talvez sirva, né? Na verdade, se for cliente de grupo A, você consegue até pedir para a concessionária de 15 em 15 minutos como é que é o teu consumo. Bacana. Cliente grupo B você não vai conseguir, tem que medir mesmo, se for o caso, tá? Mas já adianto que normalmente não vale muito a pena, é melhor usar esse cálculo que a gente está fazendo, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Como é algo consultivo, cara, nesse caso, ao invés de você colocar mais 2 baterias para segurar o pico, será que não vale a pena eu considerar um soft starter para baixar esse pico que era antes 7? E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. A minha bomba, né? Vou colocar aqui, a minha bomba era um CV com partida direta. Mas agora, não, aqui ele vai, inteiro. 2. Em média, quando você coloca um soft starter, ele vai para isso aqui, para 2. Olha só como a potência pico, vamos ver aqui, se a gente fizer isso. Olha só, já tirei uma bateria aqui da nossa conta, hein? Já tirei uma bateria nessa conta. Aí agora você faz a conta entre um soft starter para uma bombinha de um CV, que é o mais barato que existe, um inversor de frequência, qualquer coisa, versus uma bateria de 5.8. Você vai ver que vale mais a pena fazer essa alteração, tá? Por que eu falei isso? Porque é isso que pode fazer, muitas vezes, você fechar ou não, cara. Você vai ter que chegar perto do teu cliente, entender o que ele tem lá e propor melhorias no geral. Não só colocar bateria e inversor. Tá? Você vai fazer uma consultoria. É uma questão de consultoria, né, Marcelo? Cara, é uma questão de consultoria. É uma questão de consultoria. Então, para a gente levantar... É uma escala que a gente dá nessa capacitação na hora de atender o cliente, que ela é necessária, né? Antes a gente estava vendendo um produto, quando a gente fala só em solar, que ele é payback. Ele é um investimento que ele vai se pagar em determinado tempo. Aqui a gente está vendendo benefícios. E é uma série de benefícios. Então, a economia, falando em payback, ela está embutida em alguns casos nesses benefícios, mas nem sempre ela está. Só que daí você vai ter conforto, você vai ter mantimento da produção, no caso do exemplo do Marcelo, ali, né, na produção de leite. Então, é uma série de coisas que... E, além do mais, a gente está se desacoplando, entre aspas, de 100% da necessidade da rede, né? Então, aquela bateria virtual que a gente tinha na rede antes, agora ela está na nossa mão e a gente tem o controle dela, faz o que quer, dá muito mais autonomia e conforto pro consumidor. Então, é basicamente levar essa série de benefícios e não mais retorno financeiro imediato, como era o produto do solar somente, né? Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, a gente vai pegar um cliente pequeno, por exemplo, o cliente tem lá um sítio, né? Cara, isso acontece muito, porque é a galera que tem grana mesmo e não colocou ainda, porque não sabe que hoje tem lá disponível uma solução pronta para ela, que é só colocar lá, instalar e botar para rodar. O que acontece? Às vezes, eu tô no meu sítio lá, convidei meus amigos para uma festa e aqui falta muita energia, eu tô no meio da confraternização e falta energia, ou seja, tô lá, não sei quanto que eu paguei, quanto que eu invisto para manter meu sítio, para manter limpo, para fazer tudo funcionar, para bacana, para no meio de uma confraternização com meus amigos, com a minha família, o negócio me deixa na mão por causa de energia. Fica todo mundo lá com cerveja gelada, sem chopp, né? Sem ar-condicionado. Então, assim,
o que eu digo? Aí, beleza, eu vou lá dar uma solução para esse cliente. Eu chego lá, o cara tem um monte de ar-condicionado de 20 anos atrás, né? Será que não vale a pena, cara, eu colocar um sistema de aquecimento solar para diminuir um pouco essa carga, colocar um inversor com 1, 2 baterias, ao invés de chegar lá e já começar a ofertar 2 inversores com 50 baterias cada um? Então, pensar sempre nisso, cara. Olha o que o teu cliente tem lá e ver o que você pode melhorar. Vamos colocar ar-condicionado inverter? Vamos trocar isso. Isso são exemplos bem simples e óbvios, né? Por exemplo, o cliente precisa de água aquecida, essas coisas. Hoje é só elétrico, chuveiro elétrico. Cara, faz um mix. Isso acaba agregando até no teu próprio trabalho, né? Agrega essa questão toda na tua empresa. E a gente estava até conversando, eu vi um colega lá no grupo da Solax, ele falando que ele está fazendo justamente isso, tá? Ele está agregando, por quê? Quando ele tira um monte de carga elétrica daqui, joga para o solar, aquecimento solar, esse tipo de coisa, ele viabiliza, ele viabiliza o negócio que antes era inviável, tá? Então, sempre pensar nesses pontos também, o que eu posso diminuir, melhorar de carga, e o que realmente é essencial não é, tá? Que é um ponto que a gente vai falar agora, é o último, para encerrar. Peraí, deixa eu só falar, Matheus, vamos mandar por e-mail. Independente do tipo e potência do motor, utilizando soft start, a partir será 2 ou 2,5, tá? 2,5. Eu tenho que alterar aqui, para mim colocar. Aqui eu consigo colocar deixa eu ver, 1 ponto. Ah, cara. Eu tenho que alterar aqui para mim conseguir colocar o ponto flutuante aqui, ó, 2,5, tá? Fator de partida. Aí o que você pode fazer? Para não ter problema nenhum, coloca um pouquinho acima, tá? Sugestão, coloca 3. As especificações do fabricante. Exato, tá? Mas assim, via de regra, não passa de 2,3, tá? Se passar disso é porque tem alguma coisa errada, certo? E E o realmente, ponto do Carlos ali é bem relevante também, né? Que ele falou que tem que fazer uma análise de rede interna, né? Até propor alterações no código de força. Então é exatamente isso, Carlos. A gente tem que entender aquele consumo de energia do cliente para que a gente traga a solução ideal, né? É isso que o Marcelo vem e olha trazendo. só, Então, por exemplo, isso, para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês, Working Mode, aqui, Working Principle, Circuit Application. Olha só, como que você aplica ele? Aqui você tem toda a parte de concessionária, cargas não prioritárias. Vocês estão vendo bem aqui essa imagem? Dá para ver bem? sim, tá bem, tá bem. Tá. Então, olha só, aqui você tem a entrada da concessionária, as cargas comuns, que você não vai alimentar no caso de uma falha, e aqui você vai ter um quadro que são as cargas prioritárias. Então, assim, essas cargas podem estar todas no mesmo quadro, e é o que muitas vezes acontece. Aí você vai simplesmente escolher os disjuntores, os circuitos que vão fazer parte desse circuito aqui, tá? Neutro, minha sugestão, se possível, sempre separar para evitar problemas, principalmente em expansão futura. Você não sabe quem vai mexer nisso ali, às vezes começa a usar neutro de um lado ou de outro, vira uma zona, tá? Então, assim, sempre que possível, separa. Não que o inversor precise que esteja separado, mas é uma dica prática para evitar dor de cabeça, tá bom? Então, precisa, sim, mexer na hora que você vai fazer a instalação. Você vai ter que fazer, sim, uma adequação, tá, desse quadro. Eu não quero fazer a adequação desse, eu quero fazer o backup completo, que a gente chama, usar o ATS externo, tá? Aqui na nossa calculadora, eu tenho essa opção aqui, ó, incluir ATS externa. Então, por exemplo, se eu marcar isso aqui, ó, vamos ver aqui se ele vai achar alguma coisa para nós. Isso. Ó, vem o X1 híbrido, tá? Vem com 2 baterias e vem a Matebox avançada. A Matebox avançada, ela é uma ATS externa, ela faz a transferência externa. Então, temos aqui, ó, por exemplo, você tem a concessionária, entrando aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Você tem a concessionária entrando aqui e as cargas vindo para cá, tá? Então, toda a corrente aqui circula por fora do inversor, ela faz como se fosse um bypass. São 2 contatores intertravados elétrica e mecanicamente, tá? Aí falhou a concessionária, o que acontece? Faz o antilhamento aqui, e aí a saída EPS do inversor vai ser ligada nas cargas através do contator interno aqui, né? Quando tiver concessionária, isso aqui fica desligado. E aqui é a porta grid do inversor que ele usa. Pode usar para carregar a bateria, pode usar para fazer exportação, né? O que for. Detalhe. Ah, ok, vou fazer o backup completo. Qual é o risco? Sobrecarga no inversor, né? Quando eu faço isso aqui, eu garanto a potência das cargas. Quando eu faço isso aqui, eu não garanto a potência das cargas. Eu deixo a coisa um pouco mais simples para instalar, eu não preciso mexer nos circuitos, mas eu transfiro a minha responsabilidade toda para o cliente. Ou seja, se o cliente ligar coisa demais, vai dar sobrecarga, né? Ele entra em EPS, o cliente tem que ir lá, desligar, resetar o alarme, que ele vai voltar. Não é muito legal, né?
Não vai acontecer grandes desastres, mas não é muito legal, tá? Beleza. Então, agora o que eu queria falar para vocês é sobre... Esse é um detalhe importante, tá? Quando a gente entrar em modo EPS. Então, vamos lá. Entrou em modo EPS, que seria isso aqui, né? Desligou aqui a concessionária. Tá só o inversor alimentando nossas cargas agora. Essa característica da carga aqui, que é como que ela consome corrente elétrica, é muito importante. Tá? Então, eu deixei aqui um exemplo. Uma forma de onda da tensão CA que o inversor gera, ideal, aqui tudo idealizado. Né? Na prática, é tudo muito mais ruidoso. Mas, enfim, aqui tem uma senoide ideal. Aqui eu tenho uma carga, onda completa. Imagina assim, liguei a chaleira elétrica, que é uma resistência pura. Essa é uma carga perfeita, é linda. Nenhum sistema vai reclamar dela. Tá? É isso aqui. Todo tipo de eletrônico com fonte chaveada, é isso aqui também. Tá? Óbvio que ele coloca um pouquinho de distorção harmônica. Tá? Mas é isso aqui, ele consome nas duas senoides. Aí você começa a pegar isso aqui, carga não linear. O que é carga não linear? Por exemplo, todo dimmer. Sabe aqueles dimmer onde você aumenta, diminui luz, aumenta, diminui velocidade de ventilador de teto, chuveiro eletrônico, quando a gente só gira lá o potenciômetro. Cara, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó. Então, eu tenho a tensão lá linda do meu inversor, por exemplo. Aqui pode ser de onde for, tá? Mas vamos supor que a gente está no modo EPS. E aí a carga faz isso aqui, ó. Ela só aciona, você está vendo que a corrente elétrica aqui está zerada, e aí ela aciona a corrente lá no meio do ciclo. Tá? Aqui depois a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Ou seja, ao invés dela consumir o tempo todo, ela fica acionando em determinados momentos. Então, quanto mais você gira o chuveiro para aumentar a potência, mais antes aqui ela dispara, né? Então você vai ter uma onda cada vez mais próxima disso aqui, até chegar nisso aqui, que é bacana, né? Coloquei potência total, ela faz isso aqui. Ok, né? Entre potência total e zero, ele vai diminuir aqui o tempo de acionamento. Então vai ficando cada vez mais distorcido. Até aí, ok, tá? O inversor perde eficiência, né? Mas até aí ele até consegue lidar com esse tipo de carga. Agora, esse tipo de carga aqui é complicado. Carga meia onda, tá? Carga meia onda, normalmente onde você vai encontrar? Secadores de cabelo ou dispositivos elétricos, né? Aquecedor também vai ter muito isso. Liquidificador, alguns liquidificadores na função pulsar, basicamente ele só consome durante meio ciclo. Então você tem a tensão sendo gerada e isso gera um problema grande para o inversor, tá? Na questão de controle, porque ele precisa fazer a excitação de uma forma em um semiciclo e de outra forma em outro semiciclo. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Carga meia onda, deixem sempre o cliente ciente. Para vocês terem uma ideia, o máximo que o inversor suporta de carga meia onda, se for só ela sozinha, é em torno de 6 a 7% da nominal do inversor. Então, você pega aí um inversor de, sei lá, 10 kW, ele vai conseguir no máximo 600 VA de uma carga meia onda. Né? Isso se ela estiver sozinha. Quando você coloca mais cargas, a característica da corrente ela vai ser um pouco diferente aqui, porque você começa a absorver um pouco no outro semiciclo também. Tá? E aqui, isso aqui, graças a Deus, não é muito comum, porque senão seria uma tragédia. Né? Que é carga não linear mais meia onda, mas tem uns dimmer bem baratos mesmo, que usam só meio ciclo. Então, ele fica uma coisa totalmente distorcida. Tá? Isso aqui é a pior situação que poderia ter. Mas isso aqui já é suficiente para dar dor de cabeça, tá? Então, assim, começa a ter falha de EPS, sobrecarga de EPS, por exemplo. Confere se o cliente não está ligando cargas meia onda. É uma das primeiras coisas para a gente fazer, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. E como eu falei, é mais crítico isso quando você liga ela sozinha. Quando você tem outras cargas já, tipo cargas de onda completa ligadas em paralelo, não é tão crítico, tá bom? Mas eu já deixei o alerta aqui para a gente ficar esperto nisso, tá? Cargas não lineares em modo EPS e principalmente carga meia onda, né? E isso é importante também, já entra no que a gente já tinha falado, né? Que é, cara, seleciona o que realmente vai ligar nesse troço, não vai. Pô, vale a pena colocar um chuveiro? Não é nem por ele não ser linear, mas vale a pena colocar um chuveiro, né? Então, pensar nessas situações, tá, gente? Então, Então, o pessoal tem separado, né, Marcelo, quando fala sobre isso, que é carga ativa, né? Aquelas que são resistências, né? Então, tudo que gera calor e que a gente precisa de uma potência muito alta, muitas vezes não é importante a gente colocar ali. não Banho dá é, para tomar não gelado, é. né? Então, não é uma coisa. Bota um aquecimento, coloca um aquecimento Exa- solar, né? Já vem agrega ali, né? Não vale a pena Exato, esgotar aí tua bateria para tomar um banho, a não ser que seja aquele banho de gato. exatamente, né? O banho rápido ali, né? Mas então Exatamente. Então tem que ser um pouco sábio aí na escolha do circuito EPS aí para que a gente não
descarte ali o que a gente está gerando na bateria, né? Tem que fazer uma escolha sábia para escolher realmente o que faz sentido, tá? Exatamente, exatamente. E aí, só um último comentário aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou ter solução, acredito, para esse aqui. Isso. Sempre que não tiver solução, por exemplo, coloquei muita carga, não tem solução, ele vai vir para essa tela, tá? Então, basicamente, aqui, ó, tem o grupo de suporte no WhatsApp. Dá para conversar com a gente por lá, tá? Tira um print dessa tela, por quê? Aqui tem as informações mais importantes que a gente precisa saber, por exemplo, qual foi a bateria, que tipo de rede que você selecionou, qual que é a potência pico, energia, e se você selecionou ATS externo ou não, tá? Porque o ATS externo aqui, ele limita só para um inversor, então você não pode colocar paralelo, então já muda um pouco a situação. E aqui eu deixei uns limites para você já fazer uma conferência para ver se a tua potência está acima disso, né? A potência pico, a energia está acima desses valores aqui, tá bom? Bom, cara, da minha parte era isso. Acessem a calculadora Solax e façam, testem, tá? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp lá, vocês podem passar feedback lá também. E a gente está implementando, né, cada vez mais funcionalidades aqui dentro da calculadora. Show de bola, Marcelo. Muito legal. Pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando aí, tá? Mas basicamente o recado é assim: a gente até lançou um videozinho no Instagram, acho que foi semana passada, né, Pri? Isso. Comentando ali, a gente deu 5 dicas, né? Na hora de começar a trabalhar com Solax, com as baterias. E basicamente é isso que o Marcelo falou, né? A gente ser sábio na escolha das cargas que vai alimentar com a bateria, né? Primeiro ponto é ficar atento à rede, né? Ver se a rede realmente é compatível, porque não dá mais para fazer aquela questão de se o inversor ele é 220 fase neutro, a gente fazer uma ligação fase-fase para obter os 220, porque daí ele, como ele está gerando a rede de referência, vai ser 220 fase neutro na referência, né? Então corre o risco ali, as cargas do cliente estão na região de São Paulo aí, quem está no 127, 220, tem um inversor específico para essa planta, né? A Solax tem a solução para isso, então selecione com sabedoria, pergunte ao cliente qual que é a rede dele, para que não tenha esse problema. Depois selecione as cargas com sabedoria, né? Entenda a potência de pico, né? Em caso de motores, que são muito relevantes, né? Fazer esse ajuste que o Marcelo falou, quem sabe colocar uma soft starter é mais barato e dá para economizar em bateria, né? Do que atender o pico desse cliente. Muitas né? vezes. Usem a calculadora da Solax, que é uma ferramenta muito legal, tá? Inclusive, a gente está referenciando a calculadora lá na plataforma da Dynamis. Então, quando você faz um orçamento com o Solax, ela já coloca o linkzinho ali em cima e diz, ó, dá uma olhadinha aqui, vê se é realmente isso que você quer, né? Porque na plataforma eu não tenho como prever lá, né? Tem a tua plataforma, né, Marcelo? Você está tentando ajustar as coisas aí, a gente ajusta daqui. E a gente tenta prever o máximo que vocês precisam de informação quando a gente está elaborando a plataforma, tá? Então, só que no caso da bateria, eu não vou ter tanta capacidade de previsão, porque eu não sei as cargas que vocês estão trabalhando, né? Então, eu vou sugerir muito baseado no que vocês estão colocando lá na potência pico. Então, a gente sugere o número de baterias ali, mas sempre reforço para vocês olhar. Sobre o Miguel, ali a dúvida do Miguel, sim, Miguel, a gente sempre está disponibilizando as horas técnicas no YouTube, tá? Então, inclusive, se você quer ter acesso às últimas, tá tudo lá, vários temas que a gente fala dos produtos do portfólio da Dynamis, né? Tem várias da Solax aí, sobre os produtos da Solax, então até a gente entrou mais a fundo em algumas, né? Hoje a gente dimensionou esse sistema. E eu acho que assim, pessoal, bateria, o recado geral é: vamos começar a trabalhar, né? Se arrisca, oferece para o cliente, vamos. Eu até estava vendo, Marcelo, o Papo Solar lá no canal Solar com os meninos lá, o Amigo do Sol, o Caio, né, e etc. E como eles começaram a trabalhar com o equipamento da Solax, que foi aplicando ele, realmente jogando para o mercado, né? Então, como é uma tecnologia, entre aspas, que está no início, entre aspas, porque ela está mais barata, né? Agora dá para a gente usar. Então a gente tem que começar a trabalhar ela, né? E começar a arriscar oferecer para os clientes. E é só assim que a gente realmente vai amadurecer esse mercado, né? Então, vocês que já são especialistas em solar, é um adendo a mais ser especialista em baterias. Eu tenho certeza que o futuro do mercado ele está no armazenamento, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, Marcelo. Tem alguma informação que você queira ainda compartilhar ou não? Não, da minha parte era isso.
Beleza, então. Oh, Eu vou compartilhar tá. aqui, que eu vou colocar aqui os reclames do Plim Plim, né? Tem que atender aqui, que, que são... Aí, pessoal, o QR Code da nossa plataforma, se você não tem cadastro, ainda se cadastre ali através do QR Code, né? É simples, a plataforma a gente tenta deixar o máximo intuitiva possível, né? Tem todos os equipamentos da Solax ali, a gente está com os microinversores também, que é uma solução muito legal para você que gosta de trabalhar com MLPE, né? Então, tem os microinversores da Solax, temos a linha de híbridos da Solax também e as baterias aí já disponíveis para você utilizar essa tecnologia. Tá sensacional. A gente iniciou esse ano a parceria com a Solax e assim faz total sentido com o portfólio da Dynamic, né? É um equipamento de qualidade, equipamento robusto e oferecendo sempre o pioneirismo em termos de tecnologia de armazenamento, tá? Então, se você quer começar a trabalhar com armazenamento, Solax é uma opção sensacional, tá? Vai ter a qualidade técnica, vai ter preço, que o pessoal, sei que o pessoal sempre acha importante isso, né? Tem o valor agregado e também tem o preço para oferecer, né? Então vale muito a pena trabalhar com esse equipamento. E no geral, gente, essa foi mais uma hora técnica, né? Quero agradecer ao Marcelo, agradecer a Solax por ter liberado. Ali, ó, o Miguel já está até com demanda de fatura Eu para montar o até, upgrade. eu até ia responder aqui, essa já é mais comercial e industrial, ainda não está implementado, tá? Essa tem que fazer na unha mesmo. Aí é analisar a carga, ver o que ele tem de motor lá, ver pico e ver o que você vai precisar em termos de quantitativo de bateria e inversor, né? É basicamente Deixa eu olhar ver essa aqui. aula de novo no YouTube e tentar, e vai dar para fazer à Vamos mão, ver né? Hoje a aqui. gente fez associado a calculadora, mas dá para fazer o cálculo na mão seguindo o que o Marcelo comentou. Vai ter, porque é bastante energia, né? Já entra em industrial aí, né? Mas dá para fazer. Exatamente. Tem solução, tem. Pessoal, tem mais dúvidas? Fiquem à vontade. Vamos encerrar a live em seguida. Então, se você quiser mandar as últimas perguntas aí, a gente fica à disposição. Aproveitem o tempo do Marcelo, tá? Que ele realmente. E, inclusive, quem quiser falar com o Marcelo tem o acesso no suporte também, né? O pessoal muito rápido no atendimento também ali da Solax. Vou deixar esse elogio aqui que o pessoal tem gostado bastante, elogiado bastante. Então, aproveitem lá também. Qualquer dúvida na aplicação dos produtos, tem o nosso suporte também da Dynamis, então ficamos à disposição para atendê-los, né, num segundo momento. Então, como não temos mais dúvidas, Marcelo, brigadão pela participação, foi Eu que agradeço. sensacional mais uma vez, e vai ficar disponibilizado no YouTube, tá, pessoal? Então, quem quiser assistir novamente aí, ou recomendar para alguém assistir, vai estar disponibilizada a live no YouTube, beleza? O materialzinho a gente manda por e-mail para a turma inscrita aí, tá? Então, quem se inscreveu vai receber por e-mail os slides que o Marcelo apresentou e também os que a gente apresentou aqui, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais. Obrigado pela participação. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. E Eu que vamos para as agradeço. próximas horas técnicas, né? É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! Valeu.